quero compartilhar com vocês sobre esse texto hoje à noite. Aliás, ele é o nosso ponto de partida, amém? Esse texto fala sobre a entrada do povo de Deus na terra de Canaã. Na verdade, Deus envia 12 espias para entrar na terra de Canaã. E aqui acontece muitas coisas que são interessantes, porque parece refletir a nós, refletir a nossa história, nossas circunstâncias, as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Então, nós vamos ler essa história e, obviamente, nós vamos encontrar algumas identificações com coisas que a gente passa. E quais seriam as posturas, atitudes que a gente deveria tomar diante das dificuldades. Eu estou certo que vocês não passam por dificuldades. Certo? É verdade? Vocês não passam por dificuldades, não é? Então vocês, tudo está resolvido, vocês são, não é assim? Ou vocês passam por alguma dificuldade? Passam? Com marido, com filho, com trabalho, com dinheiro, com saúde, com desânimo, com desespero, com depressão, o cão, né? Um monte de coisa. Então, de repente, a gente vai encontrar aqui algumas coisas semelhantes a nós e como é que Deus gostaria que a gente agisse, né? Pode ser que a gente esteja agindo de uma forma diferente. Então, veja. Então, Moisés levanta ali 12 espias para eles irem olhar a terra da promessa. Então, vocês sabem que o povo de Deus passou 400 anos escravos no Egito. Vocês concordam que 400 anos é muito tempo? É ou não é? A gente não aguenta passar 10 anos, macho. Agora você imagina 400 anos. Quantas gerações foram de pais e filhos e netas e bisnetos escravos, nascidos na escravidão? Eu não sei se vocês sabem, mas a escravidão, ela muda a gente. Quando eu era criança, a gente criava rolinha no interior, né? Uma gaiola, aí a gente pegava as rolinhas em caldo de feijão, rolinha cascavel, rolinha branca, coisa mais linda do mundo. E a gente criava na gaiola. O que acontece? Quando você cria ela desde novinha, e ela então já cresce, se você abrir a portinha da janela, a portinha da gaiola, para ela sair, ela sai. Ela dá algumas bicadinhas na areia, aí depois ela volta. Por que isso acontece? Porque ela foi criada, nasceu praticamente dentro de uma gaiola. Tudo que ela conhece do mundo é ali naquela gaiola. Tudo que ela recebeu do mundo está ali naquela gaiola. E eu acho que isso acontece muito com a gente, né? Então você imagina que Israel tinha passado 400 anos escravo. Então assim, a visão que eles tinham de mundo, a visão que eles tinham de Deus, a visão que eles tinham sobre tudo estava adulterado, porque eles foram nascidos escravos. Até que Deus levantou um homem chamado Moisés e disse: tirar o meu povo desse negócio. Acabou com esse negócio de escravidão. E Moisés foi com essa dura missão de tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. O que ele não esperava era que era mais fácil tirar eles do Egito do que tirar o Egito de dentro deles. Então, aquele povo que foi criado escravo, eles foram tirados da escravidão, mas não se tirou a escravidão de dentro dele. Eles continuaram escravos por dentro, né? Então, durante toda a travessia do deserto, Deus estava fazendo milagres. Deus atravessou, já começou com umas 10 pragas, não é? Já começou com umas 10 pragas, que foi a água do rio se transformando em sangue. Bora, faraó, deixa meu povo ir, deixa não. A água do rio se transforma em sangue. Deixa meu povo ir, faraó, deixa não. Aí lá vem uma praga de rã que invade o Egito todo. Deixa meu povo ir, Moisés. Ô, faraó, deixa não. Lá vem uma praga de piolho, vai sobre todo mundo. Deixa meu povo ir. Não, vem uma trevas sobre o Egito. E assim faraó não deixava ir. Então foram 10 manifestações do poder de Deus e faraó endurecia o coração e não deixava ir. Por último, a gente teve lá a história do Mar Vermelho, né? Que o povo saiu
Faraó disse, tá bom, a morte dos primogênitos, né, foi a última. O Senhor disse, ó, hoje à noite, todos os primogênitos do Egito vão morrer. Só não morreram os filhos de Deus, porque o Senhor mandou que colocasse o sangue nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte veio, que viu o sangue, o anjo passava direto, não tocava ali, de modo que todo o Egito morreu, exceto aqueles que eram um povo de Deus, não morreu. Essa foi a última praga. Depois daí, o faraó disse, tá bom, vai embora, tira esse povo daqui, está me dando muito prejuízo, muito problema, é praga de todo jeito, vai-se embora, me deixa em paz. Aí o povo foi. Mas daqui a pouco o faraó ficou inquieto e disse, rapaz, não vou deixar não. Juntou ali uns cabra-machos e disse, vamos pegar eles. E aí, botaram o exército atrás, mas o povo de Deus agora estava acampado na beira do mar, quando viram, lá vem os exércitos de faraó para pegar, e agora é o Moisés que fica avexado, lascou. Todo mundo aqui não tem nem peixeira para lutar com esse povo, cacete, talvez. Como é que vai ser? Ele não tinha alternativa, clamou ao Senhor. E o Senhor disse, toque as águas. Ele tocou as águas, o mar se abriu, e o povo passou de pé enxuto. Não é? É assim que a Bíblia diz, passou de pé enxuto. Se formou, as águas coalharam no meio dos mares, e o povo passou de pé enxuto. Eu não posso perder a chance, só se tiver algum crítico aqui que diz isso é mentira. Eu gosto sempre de falar essa conversa. Isso é mentira, isso nunca aconteceu, isso é conversa para boi dormir. Aquilo ali acontece uma vez por ano. O mar seca naquele lugar e o povo passou. Porque isso foi o pessoal conta que era um aluno que estava, um menino crente que estava na universidade e o professor estava falando sobre esse negócio. Isso é uma mentira, que esses crentes pregam, a Bíblia não presta. Isso é mentira, isso é falso, minha gente. Pelo amor de Deus, quem é que acredita nessa besteira? Quem conhece geografia sabe que nessa época do ano aquela parte está seca. Aí o aluno que era crente disse, professor, pois o milagre é maior. Por quê? Porque um exército treinado morreu com água nos artérios. Olha que legal. Então, se a gente for na sua teoria, o milagre foi maior ainda. Você imagina que um exército treinado sabe nadar? Ainda mais que ele mora na beira do rio Nilo. Morrer afogado num palmo d'água, olha. Ô, milagre doido. Então, sim, ninguém sabe qual é o maior. Se é o mar se abrindo, ou se é o povo, um exército inteiro morrendo afogado com um palmo d'água. Enfim, o fato é que era a prova de quê? De que Deus estava com o seu povo, que Deus estava libertando o seu povo, mas eles eram escravos, você concorda? Entende? Então, escravos, eles continuaram murmurando contra Deus, reclamando contra Deus, e Deus estava tirando o seu povo do Egito para levá-los para uma terra da promessa. E eles deram muito trabalho, murmuraram, reclamaram, se queixaram, nós estamos com fome, estamos com saudade do Egito, a gente quer voltar, estou com saudade da minha cerveja. Não acontece? Às vezes as pessoas entregam a vida a Jesus, né? E aí, quando está no deserto, dá uma sede. Dá uma sede, meu Deus. Diz que foram chamar um novo convertido para dar um testemunho, né? E era num sábado à tarde. E aí deram um novo testemunho lá, o pastor deu o microfone, ele foi começar a contar. E ele disse, irmãos, eu era um cachaceiro, mas Jesus me transformou. Numa hora dessa, num sol quente desse, de sábado à tarde, pensa naquela cervejinha gelada, escorrendo pela lata, e ele já salivando. Aí o pastor disse, irmão, desse microfone, que eu acho que você não se converteu ainda não. E pegou de volta, né? Assim estava o povo do Egito, o povo que saiu do Egito, estava no meio do deserto, e começaram a se lembrar das carnes que comia, das cebola, dos temperos, das cervejas, do sei lá o que se tomava lá no Egito. Sentiram saudade e esqueceram para onde que Deus os estava levando. Deus os estava levando para uma terra que manava leite e mel. Tudo que eles precisavam era o quê? Permanecer firme na fé, porque aquele que os tirou do Egito é o que vai lhes introduzir na terra da promessa, ok? Então, aqui chegou o ponto que eles já atravessaram o deserto e já chegaram no ponto de entrar na terra da promessa. Então, no versículo 34, melhor dizendo, cadê? Onde é? Capítulo 13, versículo 27, diz o seguinte: E dando conta a Moisés, disseram:
Fomos à terra a que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Capítulo 13, versículo 27. Então, observe aqui. O povo foram 12 espias, olharam a terra e viram que a terra era maravilhosa. Era grande a terra que o Senhor estava enviando seus filhos. Quando eles voltaram, no versículo 27, diz que deram conta a Moisés e disseram: fomos à terra, a que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Deixa eu lhe dizer, o lugar para onde Deus quer nos levar é um lugar que mana leite e mel. Pode ser que a sua vida não esteja ainda manando leite e mel, certo? Mas você está em Jesus, você está no caminho. Amém? Agora a questão é, nós estamos prontos para leite e mel? Nós já vencemos, nós já rompemos, nós já quebramos algumas coisas, nós já nos tornamos melhor do que nós éramos, nós já crescemos em algo. Porque, veja, irmãos, lugar que mana leite e mel não é para todo mundo. Ok? Tem pessoas que vão continuar escravos para o resto da vida e nunca vão entrar na terra que mana leite e mel. Por quê? Vão ter que romper algumas coisas, e para romper algumas coisas dá trabalho. Renunciar a algumas coisas dá trabalho. Vocês estão comigo? Então vamos imaginar aqui que a terra que manda leite e mel para você é passar num concurso federal. Você concorda que você vai ter que enfrentar muitas noites de sono? Você vai ter que tirar férias, Deus sabe quando na vida? Sim ou não? Tem um preço a ser pago? Tem um preço, sim ou não? Então a terra que manda leite e mel, todo mundo quer. A pergunta é, quer pagar preço? Ah, eu queria tanto ter uma família, eu acho lindo família. Mas não suporto o homem. Pois é, precisa. Porque no princípio criou Deus, homem e mulher. E disse, vão lá, procriem. Precisa. Mulher é um negócio muito difícil, armaria. Ô bicho, meu Deus. Tem outros que dizem assim, se Deus fez algo melhor, guardou para ele. Né? Mulher é a coisa mais maravilhosa do mundo. Já tem outros que dizem, Maria, não sei onde é que Deus estava com a cabeça quando criou esse negócio. Dá trabalho. A nossa frase clássica é essa, você não quer trabalho? Faz o quê? Morra. Você pode falar para o seu vizinho do lado aí, por favor, gentilmente. Diga, olha, gentilmente eu quero falar contigo. Você quer trabalho? Aliás, você não quer trabalho? Então morra. Porque é o único local que você não vai ter trabalho. Agora é o seguinte, gente, ainda contando que você vai para o céu, ok? Porque se você for para o buraco errado, não garanto que você não vai ter descanso lá não, né? Porque a Bíblia fala que lá o bicho não morre, não tem descanso não. Então, na verdade, depois da morte, ainda, se você for, né, para o lado de Deus, porque se for para o outro lado, não vai ter descanso não. Mas a parábola é essa, se não quer trabalho, morra, porque tudo na vida vai dar trabalho. Tudo na vida vai dar trabalho, tudo na vida vai ter problema, ok? Então, você gostaria de entrar na terra da promessa, a terra que Deus tem para a sua vida, a terra que mana leite e mel? Tem trabalho. Há de se abrir mão de algumas coisas, ok? Há de se abrir mão de algumas coisas. Vai haver circunstância que vai dar vontade de murmurar? Vai. Nós vamos olhar e não ver esperança? Vai. Mas é aí onde entra a fé. Por isso que a fé é um negócio que agrada a Deus, porque a fé, ela vê o invisível. A fé, ela se move por causa de uma promessa. Deus falou com 3 milhões de escravos e disse, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Quem é que acredita nisso, macho? O cara que foi escravo, que conversa, meu irmão. Ora, a gente nasceu lá no interior, onde a onça bebe água no pé da serra. E a gente acredita que não tem esperança para nós? Eu não sei o ler, eu não sei o não sei o quê, eu não consigo, não sei o quê, eu não tenho esperança. E você nem é escravo.
Imagine quem nasceu escravo a vida toda e Deus chega e diz, eu tenho um futuro para tu. Você acredita? Você acredita se eu falasse para você hoje que Deus tem um futuro tremendo, extraordinário para você? Você acreditaria nisso? Tem uma fé dentro de você, tem uma visão dentro de você acerca do seu futuro? Como é que você olha para o futuro? O meu futuro eu estou vendo, fundo de uma rede, com reumatismo. Pensa o quê? Falando para você. Como é que você vê o seu fim? Mas fala para mim, como é que você imagina? Como é que vai ser lá no final? Então veja, primeira coisa que a gente percebe é que Deus tem uma terra que mana leite e mel para o seu povo. Deus quer nos tirar da terra do Egito, da terra da escravidão, e nos levar para um lugar de refrigério e de descanso, ok? Então, no início da conversa, eles retornam e dizem, de fato, a promessa de Deus é verdadeira. Nós entramos na terra, nós provamos do fruto, e nós trouxemos um exemplar para vocês verem. A Bíblia diz que eles pegaram um cacho de uva, que foi necessário 2 homens para carregar. Como é o cacho de uva que a gente compra hoje no mercantil? Cabe numa caixinha, não é assim? O negócio piorou, não foi não? Que tamanho era aquele cacho, macho? Daquela terra que aqueles homens iam. Era uma coisa animal, era 2 homens para carregar, não sei nem imaginar que peso era aquilo. Botavam num pedaço de pau, montado, um cara na frente e outro atrás carregando aquele cacho. Maneiro não devia ser. Um homem só não conseguia carregar, precisava de 2, então era um cacho medonho. O que é que isso significa dizer? Que o fruto que Deus tem na terra que Ele quer nos dar não é coisa comum. É algo extraordinário. Se a gente consegue ver pelo olhar de Deus, se a gente consegue ouvir pela palavra de Deus, se a gente consegue gerar fé naquilo que Deus tem, olha, Ele fala, eu é que sei, os pensamentos que eu tenho a teu respeito são pensamentos de bem e não de mal, para te dar um futuro e para te dar uma esperança. Agora, se Deus tem um futuro e uma esperança para nós, por que é que a gente quer voltar para o diabo do Egito, macho? Por que é que a gente quer voltar para o mundo? Por que é que a gente quer fazer as coisas que desagradam a Deus, se Deus está dizendo, fica aqui, coisa ruim, eu tenho um negócio melhor para tu, não é? Fica aqui, se mantém, porque a Bíblia diz assim, eu ponho diante de ti o caminho da vida e da morte. Vida e morte, escolhe a vida. Deus ainda dá uma dica. Seja inteligente, esperto, escolhe a vida, macho. O Senhor tem um destino, eu tenho pensamentos bons para te dar um futuro. Então veja, o que Deus tem para nós é uma terra que mana leite e mel. Versículo 27. Todavia, essa terra que mana leite e mel, ela é uma terra que vai estar cercada de gigantes. E isso vai provocar medo. Uma coisa interessante que eu percebo aqui é sobre a estratégia de pisar na terra da promessa. Você percebe que isso é fé. Você tem um sonho, você tem uma esperança, você tem algo, mas nunca se levanta para fazer nada. Eu tenho só um projeto, mas não ponho o pé. Mas não começa. Vai acontecer quando? Nunca. Eu vi exemplos do cara que estava, eu acho que, tirando férias na Grécia, alguma coisa assim. E aí ele viu uma cafeteria muito bonita, muito bacana. E ele surgiu assim no coração dele, cara, vou botar isso lá no meu país. Isso vai ser extraordinário. Vai vender feito o quê? Mas ele não fez nada. Aí alguém veio e criou a Starbucks. Starbucks? Café. Quando ele viu a Starbucks, disse, que droga, meu irmão, era a minha cafeteria. Pois é. Sonhar sem pisar é só sonho. Alguém vai na frente. Aí a gente fica chateado, não é não? Eu olhei um ponto para colocar a minha loja, mas eu só olhei e disse, isso aqui ficava bom. No outro dia tem outro lá. Mas era a minha loja, era, mas tu não foi.
Se algo surge no coração, a gente tem que fazer alguma coisa. Eles foram e pisaram. Me parece que quando você vai e pisa, começa a desencadear um processo que só começou porque você pisou. Se não pisou, não acontece nada. Vai e pisa. Vai e começa. Vai e faz. Fala, declara, diz alguma coisa. Se levanta. E quando isso acontece, parece que você ativa o céu, parece que você ativa algo poderoso que te toca e que te influencia. Você vê aquela história da mulher do fluxo de sangue. A mulher estava com 12 anos, você sabe disso. 12 anos se esvaindo de sangue. Os médicos não encontraram cura. Mas ela pensou consigo e disse, rapaz, se eu tocar no vestido de Jesus, nem que seja na pontinha, eu vou ficar curado. E a mulher foi se esgueirando entre a multidão e tocou. Na hora que tocou, o poder veio. Tocou nela e ela estancou. Aí Jesus disse, quem me tocou? Porque eu vi que saiu poder de mim. O que é que os discípulos dizem? O senhor almoçou hoje? Porque o senhor não deve estar raciocinando direito, não. O senhor deve estar variando. Porque nós estamos cercados de gente aqui. E o senhor está perguntando quem foi que me tocou? Eu disse, abestado, é assim. Eu não estou falando sobre qualquer tipo de toque. Eu estou falando alguém que me tocou com fé. Não é um toque de qualquer um, é um toque especial. É de alguém que creu, é de alguém que se propôs a fazer algo, foi lá, pisou e pegou e tocou e recebeu algo que não receberia se não pisasse e não tocasse. A fé precisa de uma ação na direção daquilo que diz que está crendo. Eles pisaram na terra e provaram, é boa. E depois Deus disse, pois foi para lá que eu estou mandando vocês. É para lá que eu quero levar vocês. Olha que legal. Mas aí, o que foi que eles perceberam? Tem muito gigante. Tem muito gigante. Esse pessoal vão engolir a gente vivo. Você consegue imaginar o que é um gigante? Diz que os indivíduos tinham 3 metros de altura. Para nós que medimos no máximo 1,80 m, se fosse cearense então, não era não? A gente ia chegar lá e dizer, tudo bem aí em cima, né? O cara com 3 metros de altura, você concorda que a gente ia ficar com muito medo? Um bichão fortão de guerra? Ora, foi o que eles viram, a cidade estava cercada desses tipos de soldados, disseram, ferrou para nós, vai dar não. Olhou para os gigantes? Olhei. Pronto. Acabou a fé. Deus mandou olhar para o gigante? Ele mandou o quê? Entra! Foi ou não foi? Quando a gente olha para a dificuldade, a gente não começa o projeto. É ou não é? A Bíblia diz que o homem se levanta de manhã e diz, eu não vou sair hoje não, porque tem um leão lá fora. Lascou-se, porque o leão não vai deixar de ficar lá fora, não. Ele vai continuar sempre lá fora. Eu não vou sair hoje não, porque eu olhei lá fora, tinha uma nuvem assim se formando, eu acho que vai ter tempestade. Não vai sair nunca, porque você só está olhando o quê? Os inimigos, os adversários, o que não pode, o que vai dar errado, as possibilidades, o isso, o aquilo, e Deus só está dizendo, entra, vai, pisa, pega, come, toca. Só isso. Mas em vez deles fazerem aquilo que Deus estava mandando, o que é que eles fizeram? Olharam para os gigantes. Os amalequitas, diz no versículo 29, habitavam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitavam as montanhas. E os cananeus habitavam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos animosamente. Apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Olha qual é a atitude de um homem que tem fé. Vocês estão aqui? Ele não viu os gigantes. O que é que ele viu? O que Deus disse. Não são os gigantes. Se eu olhar para os obstáculos, se eu olhar para as dificuldades, eu não vou me mover, porque tem um leão lá fora. Mas Deus não mandou olhar para isso. Ele mandou ouvir a palavra. E foi isso que Calebe fez.
mandou que o povo calasse a boca e disse: subamos animados. Veja, não é de qualquer jeito. Como é que vai subir? Animado. A Bíblia diz que se no dia da peleja, como é que fala? Tua força será pequena, como é o começo aqui? Se fores frouxo, fraco. Pronto. Se fores fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então no dia da angústia, veja, mas no dia da angústia não é para a gente ficar abatido, não. Não é assim? Oh, Deus, hoje não. Hoje eu não estou para ninguém. Não ligue para mim. Não me chame para comer pizza. Não. Hoje eu não saio de casa. Porque eu estou o quê? Triste, né? Estou depressivo, estou angustiado. O que a Bíblia diz? No dia da angústia, se te mostrares fraco, a tua força faz o quê? Mas se no dia da angústia você se levantar, o que vai acontecer com a tua força? Grande é a tua força. Por isso que a fé confunde o inimigo, porque naquela circunstância nós deveríamos estar deitados, reclamando, murmurando, mas em vez disso o cabo se levantou. Glória a Deus! Hoje é o dia que o Senhor nos deu. Hoje é o dia que nós vamos triunfar. Hoje é o dia da glória. Hoje é o dia que Deus vencerá por nós. Aleluia! O que a Bíblia diz? Tua força vai aumentar. Olha que doido isso, a fé não é maluca? Muda, mas é verdade, muda. Então quando o ânimo estiver lá embaixo, se levanta e começa a cantar uma música, aleluia, há um Deus no céu. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Pronto, vou começar a cantar essa música. Então o Caleb se levantou e disse: negrada, vamos parar com isso. Deixa de ser frouxo, subamos animados. E vamos nos apoderar daquilo que é nosso, porque nós vamos prevalecer. Disseram, porém, os homens que subiram com Caleb: a gente não pode subir, porque eles são mais fortes do que nós. Versículo 32. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Éramos aos seus olhos como gafanhotos, no versículo 33. Olha o que ele está dizendo, irmãos. A Bíblia diz que eles começaram a infamar a terra que haviam espiado. Por causa de quê? Por causa daquilo que eles falavam. Então aqui uma lição bacana: protege o que sai da sua boca. Protege. Porque motivos para reclamar e murmurar teremos. Mas Deus disse: não estraga a terra que eu estou te dando. Não infame a terra. Mantenha-se crendo, vá, persevera, continua. Mas esses 12, aliás 10 dos 12, eles disseram: não vamos fazer isso porque os homens são gigantes. E eles vão nos devorar como se fôssemos gafanhotos. Gafanhoto a gente pisa, né? Não sei se você já fez isso. Não faça hoje não, que você pode ser preso, mas antigamente, no interior, a gente fazia. O gafanhoto está lá comendo a lavoura, alguma coisa, a gente vai lá e faz só assim com eles, né? Pisa em cima, pronto, esmagou, acabou. E eles estavam dizendo: nós somos assim. Diante deles, nós somos gafanhotos, eles vão nos esmagar. Então toda a congregação levantou-se e gritou, e o povo chorou. Isso é o capítulo 14, versículo 1. E o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido. Olha aqui o que eles estão falando, vocês estão ouvindo?
Olha o que eles vão falar agora, preste atenção. O que sai da minha boca? Capítulo 14, versículo 1. Então, toda a congregação levantou a sua voz e gritou. E o povo chorou naquela noite. Por que ele chorou? Porque havia 2 pregadores dizendo: acredite, creia em Deus, fica firme na palavra, entra lá, pega, come, desfruta do que Deus te deu, não desiste, vai. Mas tinha 10 outros que estavam dizendo: não vão não, porque vocês são como gafanhotos. Eles vão pisar em vocês e esmagar. Em quem que eles creram? Nos 10. E o que foi que eles quiseram fazer com esses 2? Olha só o que foi que aconteceu. Todos os filhos de Israel murmuraram, versículo 2, contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: antes nós tivéssemos morrido no Egito, ou tivéssemos morrido no deserto, porque nos fez o Senhor, nos trouxe o Senhor a esta terra, para nós cairmos mortos à espada? Nossas mulheres, nossos pequeninos serão presas. Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos constituir um líder entre nós e vamos voltar para o Egito. Olha isso aqui. Porque isso aqui já é um outro momento muito interessante, que é sobre como que você entende o caráter de Deus. Como é Deus para você? Como é que você entende Deus? Olha só qual era a interpretação deles aqui acerca de Deus. Deus nos trouxe para cá para nos matar nesse Egito, nesse deserto. Pronto, essa era a visão que eles tinham de Deus. Deus nos trouxe para cá para nos matar nesse deserto. Quantos cristãos estão pensando: de fato, eu acho que eu nem devia ter nascido. Gabi, nem devia ter nascido, porque veja o que acontece na minha vida. Veja a minha vida, perceba, Deus me abandonou. Deus não está comigo. Eu acho que Deus nem existe mesmo. Pois é. Veja, o problema aqui está tudo relacionado a como eu vejo Deus. Como eu me relaciono com Deus. Então veja, eles pensaram: vamos levantar um líder entre nós e vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com o rosto em terra, perante toda aquela assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, os 2 que creram, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Essa é a pregação da fé. Essa é a palavra que Deus quer que o seu povo creia. Ele não quer que olhe para os gigantes. Ele quer que olhe para a palavra do Senhor. A terra que Deus quer nos dar é boa. Se o Senhor se agradar de nós, nos introduzirá nesta terra, nos dará essa terra que mana leite e mel. Tão somente, olha só, faça somente isso. O quê? Não seja rebelde contra o Senhor. Não tema o povo. Não tema os inimigos. Não tema os obstáculos. Não tema as dificuldades. Não tema o que vai se levantar. Não seja rebelde do Senhor e não tenha medo. Vá! Olha isso. Porquanto eles são nosso pão. Ou seja, você está dizendo que nós somos gafanhotos, que eles vão pisar em nós. Ao contrário, nós vamos comê-los. Como se fosse um sanduíche. Olha isso. Por que que isso vai acontecer? Porque retirou-se deles a sua defesa. O Senhor está conosco.
não tenham medo. Por que é que nós vamos comê-lo? Porque o Senhor disse, eles estão sem defesa. O Senhor está conosco. Irmãos, se o Senhor está conosco, o que é que nós não conseguimos vencer? É isso que o texto está dizendo. Se o Senhor é por vós, quem será contra vós? Ou seja, não há obstáculo, não há dificuldade que você não consiga vencer. Não interessa se você é uma criança. As crianças têm as suas dificuldades. As crianças têm os seus medos. As crianças têm os seus desesperos. As crianças têm as suas desesperanças. O adolescente vai ter as deles. O jovem de 18 anos vai ter também. De 25 anos também vai ter. De 30 também vai ter. De 40 também vai ter. E quando tiver 60, também as terá. Haverá dificuldades e obstáculos em todo o tempo. Mas o que Deus está dizendo é: não temas. Simplesmente continua, vá em frente. Eu sou com você. Mas o que foi que a congregação fez? Capítulo 14, versículo 10. Mas toda a congregação disse: vamos apedrejá-los. Então o Senhor disse a Moisés: até quando me desprezará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu tenho feito no meio deles? Aí eu pergunto para você, quando você olha para a sua vida, você percebe sinais de Deus ao longo dos anos? Seja franco, seja honesto. Olhe para a sua vida desde que você nasceu até hoje. Faça uma retrospectiva e veja se Deus não esteve presente em sua vida de tempos em tempos. Apesar das coisas que lhe aconteceram, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, o Senhor está dizendo: por que você me despreza? Até quando você vai continuar sem crer em mim? Apesar dos sinais que eu fiz na sua vida. Eu falo isso porque se eu olhar para a minha vida, eu vou ver o agir de Deus. Minha história não foi fácil. E eu não vou contar a minha, depois tu conta a tua, para a gente comparar quem é mais lascado do que o outro. Não vou fazer isso. Mas obviamente se a gente fosse fazer, a gente ia dizer: cara, eu pensava que a tua era ruim, mas a minha é pior ainda. Não é? E cada um vai contar uma história mais triste do que a outra. Mas o importante não é a história triste. O importante é que na história triste, Deus esteve lá. Porque o Senhor não disse que nós não passaríamos pelas fornalhas de fogo. O Senhor não disse que a gente não passaria por isso. O que Ele disse foi: eu vou estar contigo na fornalha. O Senhor não disse que nós não seríamos afogados nos mares da vida. Ele disse: no afogamento eu vou estar com você. Então o Senhor disse: até quando você vai continuar sem crer? Porque até o que me consta, nós nascemos nesse mundo nu. Ninguém nasceu com paletó e gravata saindo do útero da mãe, sim ou não? Todo mundo nasceu peladinho, não foi? Mas quando nós nascemos havia uma provisão. Por pouco que fosse, mas tinha. E aquilo foi melhorando ao longo do tempo, não foi? Pode ser que eu não tive amor de papai e mamãe, mas pessoas vieram e me amaram. Pessoas vieram e me acolheram. Porque o que a Bíblia diz é que Deus, Ele é pai de órfão, marido de viúva. Deus é aquele que faz o desprezado habitar em família. Escute isso. Se tua mãe te abandonar, disse o Senhor, eu todavia não vou te abandonar. Há desprezos e há rejeições, mas o Senhor nunca desprezou e rejeitou. Deixa eu te dizer uma coisa: seu pai e sua mãe são seu pai, são seus pais e sua mãe.
Mas antes dele, o Senhor é seu Pai. Ele é Pai dos espíritos. Quando papai e mamãe foram namorar, foi Deus que pôs lá vida naquele óvulo. Se Deus não pusesse vida ali, seria só um óvulo que iria ser descartado. Mas Deus pôs vida lá. Ele é Pai dos espíritos. Pode ser que meu pai e minha mãe me abandonem. O Senhor disse: eu, todavia, não te abandonarei. Diga: eu não sou um projeto fracassado. Deus não perde tempo fazendo projetos que fracassam. Deus só trabalha em projetos de sucesso. Pode prestar atenção. Tudo na natureza funciona. Foi Deus que fez. Nós somos feitos dele. As árvores foram feitas por uma voz que Deus deu. Terra, produz árvores. E a terra milagrosamente começou a produzir árvores. Eu quero árvore frutífera. Começou a nascer mangueira, caju, ata, kiwi, maçã, uva. Todo tipo de fruta começou a surgir. E assim Deus foi dando ordem a cada coisa, acerca das plantas, acerca dos peixes, acerca dos animais da terra. Mas quando Deus foi formar o homem, você sabe, Ele não deu uma ordem. Ele se sentou, pelo menos eu imagino assim. Ele se sentou como um oleiro que vai fazer um vaso. O oleiro não trabalha em pé. Ele se senta, coloca no colo, nas pernas, e começa a formar o vaso como é do seu agrado, como é o projeto. Se é um prato é de um jeito, se é uma bacia é de outro, se é um balde é de outra forma, se é uma panela é de outro jeito. Porque é o projeto que eu tenho na minha cabeça, eu vou começar a formar. Deus fez assim, senta aqui. Deus se sentou, começou a pegar o vaso e começou a formar o homem com suas mãos. Gente, eu imagino que enquanto Deus fazia o tanto de sonho que tinha na sua cabeça sobre você, como é cada parte, quais lugares você vai entrar. Ei, amados, o seu pai e sua mãe se deitou numa cama, mas quem te formou foi Deus. Antes do seu pai e da sua mãe, você é filho dele. Até quando você não crerá? Até quando você não vai perceber o meu cuidado ao longo da sua existência e da sua vida? Deus se sentou e começou a formar o homem com as suas próprias mãos. E ele não fez parecido com uma panela, ele não fez parecido com uma bacia. Ele disse: a que eu vou assemelhar essa coisa linda que eu estou fazendo? Eu disse: eu vou fazer parecido comigo mesmo. E ele começou a espelhar no homem como um artista, criando a sua própria imagem. E quando terminou, a Bíblia disse: viu Deus que era muito bom. Todas as outras criações, a Bíblia disse: viu Deus que era bom. Mas quando terminou o homem, ele disse: nossa, esse aqui superou. Ele viu que era muito bom. Se você está vivo, se você está respirando, Deus está olhando para você com um sorriso, porque Ele sabe o que Ele colocou dentro de você. Ele sabe o que tinha na mente quando te formava. Irmãos, escute Salmo 139. A Bíblia diz, Davi falando acerca de Deus. Quando Deus estava formando, né? O Davi, o salmista, diz assim: quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia. Você consegue imaginar isso? A mamãe fala com a criança? Sim, a maioria das mamães fazem isso. A criança está crescendo no ventre e ela está falando. O pai fala. Geralmente quando o pai fala com seu filho, ele pula lá dentro. A mãe fica enciumada. Por que só quando ele fala? Por que não quando eu falo? Porque tem um mistério, tem um negócio ali da criança com o seu pai. Então você fala com a sua criança enquanto ela está sendo gerada no ventre. A Bíblia diz que quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe,
Deus começou a escrever no seu livro a meu respeito. Todos os meus dias. Sem que eu tivesse vivido nenhum deles. O que eu consigo imaginar é que enquanto Deus fazia, ele começava a pensar: como é que ele vai ser? Como é que ela vai ser? Onde ela vai entrar? Com que vai parecer? Como é o seu aspecto? O que nós vamos construir juntos? Como que vai ser? Deus começou a encher de pensamentos. Sabe o que o salmista diz? Quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, ele falou: os teus pensamentos eram tão numerosos como são a areia da praia. Quando ele começou a ver os pensamentos de Deus acerca dele, ele disse: nossa, como isso é maravilhoso. Eu quero pensar o seguinte: quando você olha para você, você consegue pensar e dizer: nossa, como eu sou maravilhoso? Como eu sou maravilhosa? Você consegue viajar desfrutando daquilo que você é? Eu te digo que não. A maioria dos pensamentos que nós temos são pensamentos negativos. São pensamentos depreciativos. Para a gente ter pensamentos bons, a gente tem que exercer fé. A gente tem que exercer uma força para crer, declarar, pensar e dizer: eu quero os pensamentos de Deus a meu respeito. Você já viu aquilo que eu falei outro dia? Humildade não é pensar menos de si. Humildade é concordar com Deus sobre o que Ele disse a seu respeito. Isso é humildade. É eu me abaixar e dizer: eu aceito os teus pensamentos ao meu respeito. Isso é humildade. É aceitar os pensamentos de Deus a meu respeito. E o que o salmista diz é: são tão numerosos que eu não consigo contar. São tão maravilhosos que eu estou deslumbrado com eles, com os pensamentos de Deus ao meu respeito. Olha que coisa tremenda. Então o Senhor está dizendo: toda a congregação, até quando vocês vão continuar sem crer em mim? Até quando vocês vão continuar me desprezando? Apesar de todos os sinais que eu tenho feito. Versículo 21 do capítulo 14. Tão certo, porém, como vivo eu, e como a glória do Senhor encherá a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória, e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Caleb, estou no versículo 24, que nele houve outro espírito, e porque perseverou em seguir, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade, os seus filhos, vão desfrutar por causa da sua fé. Você consegue imaginar que coisa tremenda isso aqui? O Senhor falou para toda aquela congregação que não creu. Ele disse: vocês não desfrutarão da minha terra de leite e mel. Isso não é triste? É você morrer rico, aliás, morrer mendigo, com um cinturão de ouro na cintura. É você morrer miserável, com um quadro de uma grande herança na parede. Você transformou num quadro, mas nunca foi resgatar aquilo que é seu por direito. Isso é triste? Mas o Senhor disse acerca de Caleb: você que creu em mim, você que tem outro espírito, olhe só a expressão, porque perseverou em seguir-me, eu vou introduzir você na terra que eu prometi. Essa palavra, porque você perseverou, significa: você me serviu com mão cheia. Você me serviu de tal modo que transbordava. Olha isso.
Você me serviu fazendo com abundância, sem se esquivar. Olha isso, como era que era esse espírito excelente. Era um espírito abundante, servindo o Senhor. Olha isso. Ele não servia a Deus com mão mirrada. Ele era mão abundante. Ele era transbordante, servindo ao Senhor. Ele fazia algo abundantemente, sem se esquivar. Ele era consagrado ao Senhor. Esse é o espírito excelente. Esse é o espírito de fé que vai fazer você entrar na terra que mana leite e mel. No versículo 28. No versículo 28. Diz assim: dize-lhes: pela minha vida, diz o Senhor, certamente, conforme o que vos ouvi falar, assim vos hei de fazer. Esse versículo aqui é o versículo central. Eu já vou voltar para ele. Só escuta isso aqui, mas eu vou pular aqui para o versículo 34 para a gente voltar para este. A gente vai voltar para o versículo 28 para encerrar. No versículo 32 diz o seguinte: segundo o número dos dias em que expiaste a terra, a saber 40 dias, levarei sobre vós a vossa iniquidade por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Vocês observaram isso aqui? O que ele está dizendo é: eles expiaram a terra por 40 dias, certo? Mas eles foram incrédulos, não creram que entrariam na terra que o Senhor prometeu. Na verdade, eles estavam dizendo: nós viemos para cá para morrer no deserto. Eles não creram que eles entrariam na terra. O Senhor disse: porque você não creu, a cada dia de sua incredulidade será acrescentado um ano de deserto. Você compreende isso? Um dia de incredulidade vai produzir um ano no deserto. Você concorda que morar no deserto é ruim? Então nós deveríamos desistir da incredulidade, nós deveríamos desistir da rebelião contra o Senhor, porque a cada dia que nós nos mantemos naquilo, o nosso deserto aumenta. A nossa tribulação não se resolve, porque eu não estou crendo, eu estou murmurando, eu estou reclamando, eu estou me opondo a Deus, eu estou contra Deus. O Senhor disse: você provará o resultado da minha oposição. Isso é muito sério. Depois que Moisés falou isso ao povo, sabe o que aconteceu? Aqueles homens amanheceram o dia seguinte e disseram: ok, nós entendemos, agora nós vamos. Aí Moisés diz: o tempo passou, irmão, isso era ontem. Não, mas nós vamos assim mesmo. Juntou uma turma e disseram: nós vamos entrar na terra hoje. E Moisés disse: não vão não, porque o Senhor já não está com vocês. E eles foram, levaram uma surra do tamanho do mundo, porque o Senhor havia retirado deles o seu amparo. O que é que isso significa para nós? Que existe um tempo que nós precisamos tomar posições e decisões. Vocês estão aqui? Muitos de nós prolongamos o tempo de tomada de decisões. Seguimos a vida, como diz a música: deixa a vida me levar. Não funciona. Há um tempo para você dar uma resposta à fé. Há um tempo.
Depois que a porta fecha, não adianta mais bater, já fechou. Há um tempo para nós darmos resposta à fé. Há um tempo da gente parar de brincar. Há um tempo da gente entender que Deus não está brincando, Ele é sério. Amém, gente? Talvez você precise tomar decisões difíceis. Eu tenho decisões difíceis para tomar. Todos nós temos. E as nossas decisões difíceis sempre vai precisar de fé. Sempre vai precisar dizer: Senhor, eu estou crendo em Ti. Eu estou confiando em Ti. Eu vou dar esse passo de fé, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu vou tomar decisões boas. Eu vou fazer boas escolhas na minha vida. Irmãos, Deus só entra quando a gente decide. Falando para você, eu quero que a minha vida mude. O que foi que você já fez de diferente? Qual decisão diferente você tomou? Não, eu não quero tomar, eu quero permanecer, não vai funcionar nunca. Albert Einstein, esse cara aí, Albert Einstein, ele disse que o cúmulo da loucura é você fazer a mesma coisa e querer resultado diferente. Isso é coisa de doido. Você faz a mesma coisa e quer resultado diferente. Quer ficar com a barriga sarada comendo a mesma coisa. Pizza de manhã, refrigerante meio-dia. Vai continuar fazendo a mesma coisa, vô? Vai continuar com o bucho. Porque o cúmulo da loucura é o quê? Fazer a mesma coisa esperando resultado diferente. Se eu quiser resultado diferente, eu tenho que tomar boas decisões. Estamos aqui? Tomar boas decisões é decisão de fé. Eu não estou com vontade, eu não estou sentindo nada. Veja, tem pessoas que vêm aceitar Jesus chorando, isso é bênção. Glória a Deus por isso. Eu tinha um pastor amigo que dizia: a conversão só presta se vier chorando. Mas, queridos, a atitude de fé não está perguntando o que você sente, não. A atitude de fé é uma atitude de obediência. Deus disse, vou fazer. É a vontade dele, é o que eu quero. Isso é fé. Independente de estar sentindo, estou com vontade, não estou com vontade, não interessa. É obediência por fé. O que fez Josué e Caleb entrar na terra da promessa foi uma decisão de viver na fé. É uma decisão de dizer: Deus disse, é assim. Deus falou, é dessa forma. Vai acontecer assim. Isso é fé. Deus se agrada dos que creem. Sem fé, ninguém vai conseguir agradar a Deus. A fé vai te levar onde você jamais imaginou ir. Aleluia. Vamos profetizar? Diga: a fé vai me levar onde eu jamais imaginei ir. Isso aí. Então veja bem, depois no dia seguinte eles quiseram obedecer a Deus. E Moisés disse: já passou o tempo. A fé, ela precisa de um tempo. Não é qualquer tempo. Não é quando eu quiser. Há um tempo. Então veja, eu disse que voltaria para o versículo 28. O Senhor disse: dize-lhes, pela minha vida, diz o Senhor, certamente, conforme o que vos ouvi falar, assim hei de fazer a vós. Como os ouvi falar, assim eu farei a vós. O que é que você tem dito? Conforme eu os ouvi falar, eu vou fazer. A fé tem uma voz. O que é que você anda falando? Conforme você disse, eu vou fazer. O que é que você está falando? O que é que você está falando no seu quarto, deitado na sua cama? O que é que você está falando nos dias que você está triste, se sentindo abandonado? O que é que você está dizendo? O que é que você está dizendo? O Senhor disse: eu vou fazer do jeito que tu está dizendo. Você concorda, irmãos, que nós temos que mudar o que nós estamos falando? Porque se o que nós estamos falando está carregado de incredulidade, é o que vai acontecer.
Mas se eu começar a declarar, se eu começar a falar diferente, se eu começar a falar em harmonia com aquilo que Deus disse, não é o que eu estou sentindo, é o que Deus disse, vou começar a colher o fruto. Ei, Israel, escuta, do jeito que tu está falando lá nas tuas tendas, é como eu vou fazer, do jeito que você está falando. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: porque é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Observe essa frase: sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é pela fé. Ninguém crescerá espiritualmente sem fé. Precisa de fé para crescer espiritualmente. O Senhor disse: você nunca vai conseguir me agradar se você não crer. Abraão passou 25 anos considerando o seu corpo amortecido e olhando para a promessa, considerando fiel aquele que prometeu. Deus disse a um homem casado com uma mulher estéril: tu serás pai de nações. Passou-se o tempo e aquele homem já estava velho. E vocês sabem o que é que acontece com um homem velho? Eu não. Quando a Bíblia diz considerando o seu corpo amortecido, o que será que ele estava falando? Senhor, já basta minha mulher ser estéril, não consigo mais nem namorar. Como que eu vou ser pai? Acabou, ferrou tudo. Mas em vez de murmurar, o que a Bíblia diz? Ele considerou fiel o que fez a promessa. Ele considerava o seu corpo amortecido? Sim. Eu vou negar as circunstâncias? Não. Tem gigante nos montes? Tem. Mas eu considero fiel o que prometeu. Ele prometeu, Ele é fiel. O poder para realizar não é meu, é de quem fez a promessa. 25 anos Abraão andou na terra como peregrino. Vai para a terra da promessa, Abraão. Ele foi, mas ele era peregrino na terra que Deus disse é tua. Quem aguenta isso? Andando nessa terra e dizendo: essa é a terra que o Senhor me deu. E os habitantes na terra tudo olhando: o que é que esse doido está fazendo aqui? Essa é a terra que Deus me deu, aleluia. Andarei por ela. Não é assim que o Senhor disse: entra lá e pisa, não é assim? Vai lá e pega, vai lá e prova. O Senhor disse: é meu, honra, é meu. Vai lá e pega. Ele entrou na terra da promessa. O Senhor disse: essa terra que eu vou te dar, eu vou dar para os teus filhos, eu vou dar para os teus netos, para a tua geração depois de ti. E a Bíblia fala que Abraão, Isaque e Jacó pisaram na terra como peregrino. Era o pai, o filho e o avô, mas eles esperavam aquele que fez a promessa. A Bíblia diz que eles desejavam a cidade cujo arquiteto é Deus. Eles estão pisando na terra, mas os olhos estão no céu. É em quem fez a promessa. O meu corpo é amortecido, eu não vejo como isso vai acontecer. Ei, mas não depende de mim, é isso que a fé faz. E é por isso que a fé agrada a Deus, porque ela não pergunta onde tu está, ela não pergunta qual é o tamanho do buraco que você se meteu, qual é a tua história, de onde que tu veio. Deus não está perguntando, porque Ele é especialista para levantar aqueles que estão no pó e fazê-los assentar entre príncipes. Eu fico imaginando Deus olhando para Abraão e dizendo: sai da tua tenda. Olha isso. Sai da tua tenda. Quando você está na tenda, você só consegue ver aquele quadrante. Quando você está na caverna, você só consegue ver a caverna. Quando você está no buraco, só consegue ver as dimensões do buraco. Então Deus chama Abraão e diz: sai da tua tenda. Vai lá para fora. Olha para o céu. E Abraão olha: está bom, Senhor, estou olhando. Ele diz: começa a contar as estrelas. Senhor, do que você está falando? O que você quer? Por que contar estrela? Não dá certo não. Conta, mano. 1, 2, 3, 5 mil, 7 mil. Ah, Senhor, me perdi, deixa eu começar de novo. Conta, Abraão.
E ele brincando de contar a estrela. Por que o Senhor está mandando eu contar a estrela? Você que já é velho e amortecido, você que é casado com uma mulher estéril, te darei filhos como essas estrelas. Tu consegue contar, Abraão? Não, Senhor, não consigo. É o que eu vou fazer contigo. Mas, Senhor, olha para mim, corpo amortecido. Olha para minha mulher, velha e estéril. Sim, Abraão, conta as estrelas do céu. Porque é o que eu vou te dar. E a Bíblia diz: Abraão continuava dando glória a Deus. Diante das circunstâncias, dando glória a Deus. Um certo dia Deus chama Abraão, durante o dia agora, porque Deus vai falar contigo na noite, mas Deus vai falar contigo também no dia. Não é só à noite, é também de dia. Vamos dar uma volta? Vamos, Senhor. E eles chegam na praia. Disse: Abraão, você está vendo esses grãozinhos? Estou. Começa a contar. Ah, Senhor, tu está brincando. Outro dia o Senhor me deu a tarefa de encontrar as estrelas do céu, agora a areia. Conta, Abraão. Gente, encontrar os grãozinhos, brincadeira. Conta aí, Abraão. 1, 2, 70 mil. Senhor, não dá mais não. Conta de novo, Abraão. E ele contando. Por que o Senhor está mandando fazer contar esses carocinhos? É para que você saiba, Abraão, que assim como são os grãos da areia, da praia, do mar, serão os filhos que eu te darei. Ei. Você pode decidir viver na incredulidade e ela te empurrar cada vez mais distante. Mas você também pode decidir andar por fé. Porque o Senhor disse: essa é a forma de você me agradar. Se você quiser andar comigo, você vai ter que ser homem e mulher de fé. Você não é natural. É homem de fé, mulher de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam. Em quê? 2 coisas. Primeiro, que Ele existe. Ele não é uma fantasia da sua cabeça. Ele existe. Céus e terra só existiram por causa dele. Segunda coisa, você precisa crer, é que eu gosto de dar galardão, presentes, recompensas. Eu gosto de abençoar aqueles que se aproximam de mim. Eu pergunto: você quer se aproximar do Senhor? Você quer começar a amar a sua presença e buscar a sua face? Ele disse: eu vou te encher. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ele disse: se você vai andar comigo, você precisa crer que eu gosto de dar presentes inesperados. Do jeito que você está falando de mim, eu vou fazer na sua vida. Então vamos falar direito? Sim ou não? Aquele que usa bem a sua língua vai comer do fruto dela. Diz Provérbios 18, 21. Se você usar bem, você vai comer do fruto dela. Então nessa noite, convite de Deus para nós é esse: que você seja uma mulher de fé. Glória a Deus. Diga glória. Amém. Então, para encerrar, vigie o que você fala. Fale comigo: vigiar o que eu falo. Porque as suas palavras estão moldando o seu destino. Vamos falar? Diga: vigie o que você fala. Você pode falar para você mesmo: ei, fulana, vigie o que você fala. Por quê? Porque as suas palavras estão moldando o seu destino. Declare a palavra, não os seus problemas. Mesmo diante dos gigantes, existe uma hora que os gigantes vão gritar para você. Mas é nesse momento que você vai glorificar a Deus, se mantendo firme na fé. É o gigante gritando para que você recue, para que você vá embora, para que você desista. E Deus dizendo: declara a palavra,
não seus problemas, mesmo diante dos seus gigantes. Eles estão uivando. E o medo quer entrar. O desespero quer entrar diante dos gigantes. Continue declarando a palavra, não os seus problemas. Alinhe as suas ações ao tempo de Deus. Fé não é agir por impulso, fé é obediência. Obedecer fora do tempo é desobediência. Então alinhe as suas ações ao tempo de Deus. Deus tem um tempo, e o tempo é hoje. Cerque-se de pessoas de fé. A maioria pode estar errada,